Pronto. Muy bien. Bueno, pues doy comienzo a mi intervención y quería empezar agradeciendo la invitación a todo el equipo de Conecta 21 y a mi compañera Teresa Nevado en primer lugar. Agradezco a Luisa Carballo, a la profesora Gabriela Troyano, a la profesora Adriana Bach y al profesor Duarte Brasil. Y bueno, manifestar que estoy encantada de participar en esta sesión plenaria para hablar de un tema que a mí me gusta mucho, como es la internacionalización, que creo que es muy importante para la universidad. Mi experiencia en estos temas de internacionalización se deben a que coordiné los programas de movilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, a la que pertenezco, durante más de 4 años. Entonces, soy consciente de la importancia que tiene para la integración a nivel europeo e internacional estos beneficios que suponen para los centros de investigación, centros de enseñanza, para el crecimiento de los estudiantes. Entonces, bueno, en esta presentación que voy a hacer, que es la presentación institucional que se suele hacer desde el Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura, pues está dividida en dos partes. En la primera parte voy a hablar de la universidad, de dónde está ubicada la Universidad de Extremadura. Y en la segunda parte me voy a centrar en los programas de movilidad y en otros aspectos relacionados con la internacionalización. En la Universidad de Extremadura contamos con un secretariado de Relaciones Internacionales que lleva trabajando muchos años y que va firmando cada vez más convenios con otras universidades y otras instituciones. Y este secretariado depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. Y además, recientemente se ha creado una dirección de internacionalización de estudios cuyo objetivo es pues el establecimiento, la firma de dobles titulaciones con otras universidades, como ya tenemos algunas. Por ejemplo, tenemos un doble título con la Universidad de Évora y se está trabajando para conseguir otros dobles títulos. En estos momentos con Argentina. Sé que está habiendo cambios en el programa Erasmus+, y aquí en mi universidad están muy pendientes en el Secretariado de Relaciones Internacionales del nuevo programa Erasmus+ 2021-2027, del que no puedo hablaros mucho porque no tengo experiencia e imagino que vosotros estaréis más al tanto de todos estos temas. Entonces, bueno, comenzando con la presentación, bueno, pues la Universidad de Extremadura pretende ser moderna, innovadora, emprendedora e, sobre todo, una universidad internacional. Aquí en esta diapositiva podéis ver, dónde nos encontramos nosotros. Extremadura se encuentra, es frontera con Portugal, como podéis ver aquí. Aquí tenemos Extremadura en la península ibérica. Es una región al suroeste de España, una de las más extensas de toda Europa, con 41.600 kilómetros cuadrados, y está formada por 2 provincias, la provincia de Cáceres al norte y la provincia de Badajoz al sur. Mérida es su capital y nuestra universidad, la Universidad de Extremadura, posee campus en las dos provincias. Contamos con un amplio patrimonio histórico y cultural y con 3 ciudades que son patrimonio de la humanidad. Cáceres, al norte de la región, Mérida, en la provincia de Badajoz, y Guadalupe. Es paraísos naturales, sobre todo en la parte norte de Extremadura, en la parte correspondiente a la provincia de Cáceres. Aquí podemos ver algunas imágenes de esa riqueza natural. Tenemos, por ejemplo, aquí en la parte inferior derecha, esto es una imagen de una comarca natural, de una región natural, que es las Urdes, en el norte de Extremadura. Esto es un meandro que se denomina meandro melero. Como esta, pues tenemos muchos otros enclaves que son, con una gran riqueza natural. Aparte de esa riqueza natural, contamos con un gran patrimonio histórico y cultural. Aquí podemos ver las imágenes de algunas ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Cáceres, aquí en esta imagen superior izquierda, o Mérida,
Aquí tenemos el Teatro Romano de Mérida en la parte inferior derecha o Guadalupe. Bueno, ¿qué características tiene entonces esta universidad? Pues es una universidad de frontera. La Universidad de Extremadura posee fuertes vínculos culturales y educativos con Portugal. Además, no solamente con Portugal, tiene una profunda vocación iberoamericana. Se trata de una relación basada en el profundo respeto y compromiso con el desarrollo social y el desarrollo humano de Iberoamérica a través de la educación. Nosotros, a través de distintos programas de movilidad, recibimos estudiantes de Iberoamérica todos los años a nuestros estudios oficiales de máster. Además, la Universidad de Extremadura es campus de excelencia internacional Hidronatura por su gestión eficiente en recursos hidronaturales, en colaboración con la Universidad de Évora y el Instituto Politécnico de Leiria en Portugal. Y finalmente, esta universidad posee un fuerte compromiso con la internacionalización de la propia universidad, con la internacionalización de nuestra región de Extremadura y también con la internacionalización de las personas. Aunque esto es, la internacionalización es un eje estratégico del plan estratégico de la universidad, desde mi punto de vista y por el tiempo que he estado coordinando los programas de movilidad, aún queda mucho trabajo por hacer. Porque lo que nos sucede es que hay un cierto desequilibrio entre los estudiantes de la Universidad de Extremadura que salen fuera y los estudiantes que recibimos. Hay un desequilibrio entre estudiantes outgoing e incoming. Entonces habría que trabajar para conseguir recibir más estudiantes. No solamente de Latinoamérica, sino en general en el programa Erasmus. El motivo por el que esto sucede, según mi experiencia, es, en nuestro caso, por el problema del inglés, porque son pocas las asignaturas que todavía se ofertan en inglés y realmente el inglés es el idioma para la comunicación a nivel mundial y es necesario con módulos amplios de asignaturas en inglés que abarquen todas las áreas de conocimiento de nuestras titulaciones para conseguir recibir más estudiantes internacionales. Entonces, eso es uno de los objetivos por los que estamos luchando mucho en la universidad y en concreto en la facultad a la que yo pertenezco en el campus de Badajoz, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, aquí precisamente en esta diapositiva aparece información sobre la organización de la Universidad de Extremadura. Se trata de una universidad que fue creada en el año 1973. Consta de 4 campus, los principales son los correspondientes a cada una de las 2 provincias, campus de Cáceres y campus de Badajoz, a las capitales de esas 2 provincias, y además tenemos el campus de Mérida y el campus de Plasencia. Y actualmente tenemos una escuela internacional de posgrado a la que acuden muchos doctorandos de Portugal por la situación geográfica que tenemos para realizar su tesis doctoral dentro de este programa internacional, que es muy exitoso. Aquí podemos ver imagen de los 4 campus principales. Tenemos arriba a la derecha el de Cáceres, abajo a la derecha el de Badajoz y luego el de Plasencia y el de Mérida. Bueno, en cuanto a la Universidad de Extremadura en cifras, pues aquí tenemos algunos datos recientes correspondientes al año 2020. Bueno, pues tenemos un número significativo de estudiantes, aunque cada vez va disminuyendo más. Tenemos unos 20.000 estudiantes. De ellos, 1.100 son estudiantes internacionales, son un 5,5% del total. Pero repito aquí que realmente esto no es la cifra deseada, porque hay mucho desequilibrio entre los estudiantes que recibimos y los estudiantes que enviamos a participar en programas de movilidad. Posee la Universidad de Extremadura 64 titulaciones de grado, 12 dobles grados nacionales, 7 dobles grados internacionales, 47 másteres oficiales y bueno, luego aquí tenemos datos que hacen referencia al profesorado con el que cuenta la universidad. 40 departamentos académicos. La Universidad de Extremadura también, bueno, pues posee sellos de calidad. Concretamente hay 8 facultades acreditadas con el sello Audit
y 7 ingenierías, área en que la UEX es muy prestigiosa a nivel nacional e internacional, 7 ingenierías con acreditación internacional. Además, el profesorado con el que cuenta la Universidad de Extremadura está acreditado mediante el programa Docentia. También en investigación, bueno, pues las cifras son relevantes. De hecho, la Universidad de Extremadura se encuentra en el ranking de Shanghái en una buena posición en cuanto a unas áreas que en otras, pero bueno, cuenta con más de 200 grupos de investigación, un total de 2.500 investigadores, más de 1.700 son doctores y hay 9 campos de investigación que podemos observar aquí, como en agroalimentación, ciencias de la vida, ciencias económicas, sociales y jurídicas, ciencia y tecnología de la salud, física, química y matemáticas, humanidades, recursos naturales y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicaciones y tecnología de la producción. O sea que hay muchas opciones para estudiar en la Universidad de Extremadura. En cuanto a infraestructuras, aquí hay algunos ejemplos, aunque bueno, no me voy a parar en todos ellos, pero bueno, aparte de la Escuela Internacional de Posgrado, pues tenemos 14 institutos de investigación, contamos con un servicio de apoyo a la investigación y el desarrollo empresarial, con 11 cátedras de patrocinio. Y ahora vamos, una vez expuesto la envergadura de nuestra universidad, los títulos que se ofrecen, las áreas de conocimiento en temas de investigación, pues vamos a centrarnos en esta segunda parte en la internacionalización, la UEX internacional. Entonces, bueno, antes de nada, pues decir en líneas generales que la internacionalización es proceso de cambio profundo, que pretende arraigar el componente internacional en todas las acciones inherentes a la UEX. El profesor, el estudiante que realiza una movilidad no pasa indiferente ante esa movilidad. La movilidad transforma, porque te permite estar en contacto con otras realidades, ver otras formas de trabajar, te abre tu mente al mundo. Entonces, cuando sales fuera, pues conoces otras realidades y eso supone un avance enorme desde el punto de vista académico y desde el punto de vista personal. Cuando los estudiantes que han participado en un programa Erasmus o Americampus de mi universidad han regresado, pues han crecido como personas. Hay muy buenos resultados en el mundo laboral porque las competencias que se adquieren con una movilidad no se pueden adquirir simplemente estudiando, aunque se estudie en un centro muy prestigioso. Entonces, lo que aporta el estudiante, lo que aporta el profesor y lo que aporta la institución es muy importante. Es un eje transversal, no excluyente, imprescindible para la mejora de la excelencia en formación y en investigación. Y está basada, y es en lo que me voy a centrar en esta segunda parte, en 4 objetivos estratégicos. El primero es el impulso a la movilidad, el segundo es la presencia activa de proyectos internacionales, la captación del talento internacional y las alianzas internacionales. En relación con el primero de ellos, el programa de movilidad, bueno, pues son un elemento impulsor de la internacionalización. Realmente cuando te mueves, cuando visitas otras universidades, pues te das cuenta que la mejor manera de establecer relaciones y crear acuerdos pues es conociendo esos departamentos o esos centros, viendo cómo trabajan. Como indicador, esos programas de movilidad son indicador de gran impacto en la mejora de la excelencia educativa. Además, son generadores de mayores y mejores oportunidades para la comunidad universitaria e impulsores de una formación más integral y de una mayor empleabilidad. Cuando los estudiantes hacen una movilidad, aprenden a redactar su currículum de una manera diferente, saben cómo mostrar esas capacidades que han adquirido y que bueno, en su universidad de origen no las consiguen. Entonces, todo eso supone un valor añadido en la formación del estudiante. Bueno, pues aquí tenemos los programas de movilidad de la Universidad de Extremadura hasta ahora. Mis compañeros del Secretariado de Relaciones Internacionales, con los que me he puesto en contacto antes de participar en esta mesa redonda, me han comunicado que ahora mismo están muy ocupados trabajando en las nuevas convocatorias de programas movilidad ante el nuevo Erasmus Plus 2021,
2027. Soy consciente de que va a haber muchos cambios, pero bueno, estos son los programas de movilidad con los que ha trabajado la Universidad de Extremadura. Es muy potente en cuanto a captación de fondos y en cuanto a el establecimiento de nuevos acuerdos de movilidad. De hecho, aunque resulte repetitivo, sí me gustaría recalcar que el principal problema que tenemos es no ofertar docencia en inglés o no lo suficiente, aunque nuestra facultad tiene un proyecto para aumentar el número de asignaturas en inglés, ya vamos por 12 asignaturas, pero ese es el fallo que yo creo que se comete desde la universidad, porque los programas de movilidad ya veremos ahora cómo son muy variados y además se gastan muchos fondos. Estos programas son básicamente el programa Erasmus, principalmente el Erasmus Plus, los programas con Iberoamérica, que hasta ahora hay varios, como por ejemplo Americampus, que suponen para nuestros estudiantes realizar una movilidad de 6 meses en un país latinoamericano con el que tengamos convenio. También tenemos programas con Asia, además ahora hay convenios firmados entre universidades de China y la Universidad de Extremadura y agencias de traducción que permiten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos con África también se están iniciando relaciones y luego programas de movilidad dentro de España, que se trata del programa SICUE. Un estudiante en la Universidad de Extremadura tiene muchísimas posibilidades siempre que acredite un nivel adecuado de inglés, por eso aquello de que el inglés es el lenguaje que necesitamos para comunicarnos a nivel internacional y que permite la movilidad sin problemas, y de ahí su importancia acreditarlo y ofertarlo en las universidades. Entonces, como os decía, un estudiante de la Universidad de Extremadura pues tiene la posibilidad, por ejemplo, de sus 4 años de grado, estudiar uno de ellos en un país de la Unión Europea pues durante un año completo. Al año siguiente puede seguir completando sus estudios en una universidad iberoamericana durante un semestre. Además, algunos de nuestros estudiantes que han tenido muy buena experiencia con la movilidad han aprovechado para realizar una estancia de otros 3 meses y realizar sus prácticas en algunos de los países con los que tenemos convenio. Es una gran oportunidad para los estudiantes, supone estudiar en universidades prestigiosas de toda Europa, en nuestro caso pagando las tasas de la Universidad de Extremadura, que no son demasiado elevadas. Por tanto, son solamente beneficios para nuestros estudiantes. Entonces, bueno, hay algo importante que quisiera destacar en todos estos programas y es que la Universidad de Extremadura, para facilitar la recepción de estudiantes extranjeros, ha creado un programa que se denomina Study Abroad Destino UX. Es un programa en el que se le facilita al estudiante que viene de fuera el acceso a nuestros títulos. A no ser que vengan en el programa Erasmus Plus, pero si un estudiante no viene dentro de uno de estos programas, podría estudiar en la Universidad de Extremadura y desde Relaciones Internacionales, desde el Secretariado de Relaciones Internacionales y a través de este programa Study Abroad Destino UX, conseguirían bueno, pues que se le facilitara todo el tema del visado, el pago de tasas y todo lo demás. Aparte de estos programas de movilidad, bueno, pues aquí voy ya un poquito más rápido para ajustarme al tiempo, pues también otro eje de la internacionalización, por supuesto, son los proyectos internacionales de alto impacto institucional. Son una vía rápida para la internacionalización que favorece la proyección de la UX y fomentan la innovación en todas las áreas, en docencia, investigación y gestión. Aquí tenemos en esta gráfica una evolución de esos programas internacionales, que son tanto las acciones Erasmus Plus KA, como Erasmus Mundus, Tempus, Atlantis o Jean Monnet. Y aquí tenemos la evolución, veis en esta gráfica, de 2014 a 2020, cómo la financiación con la que ha contado la Universidad de Extremadura a lo largo de los años ha ido incrementando. De manera que, como os decía, la posición de la UEX en captación de fondos es muy buena. La UEX ocupa la 9ª posición en captación de fondos Erasmus Plus de todas las universidades españolas. Bueno, el tercer eje de los 4 a los que hacía referencia es la captación del talento internacional. ¿Cómo de importante es conseguir captar ese talento internacional? ¿Qué supone para una universidad? Que
las plazas de sus aulas estén cubiertas con estudiantes extranjeros, crear ese ambiente internacional, multicultural. Eso se puede conseguir con ese programa al que hacía referencia, Study Abroad Destino UX, que está muy bien regulado para facilitar la llegada de estudiantes internacionales. Bueno, es verdad que la Universidad de Extremadura cuenta con un alto grado de especialización en determinadas áreas en consonancia con el contexto regional que resultan atractivas para la comunidad internacional. Además, cuenta con un instituto para enseñanza de español como lengua extranjera, de manera que los estudiantes internacionales que vengan a la UEX pues cuentan con esos cursos de español para extranjeros. Aquí pone que Extremadura es igual a potencialidades y fortalezas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que sacar provecho de que bueno, pues es un territorio muy bonito, con ciudades pequeñas, accesibles, seguras. Además, cuenta con un gran patrimonio natural, cultural y artístico de gran valor, tiene carácter transfronterizo por ser frontera con Portugal. Entonces, todo eso es valor añadido. Nosotros recibimos una estudiante en prácticas de la School of Modern Languages de Cardiff, de la Universidad de Cardiff, en Gales, en el Reino Unido, y estaba muy satisfecha porque decía que aquí en Extremadura tenía la posibilidad de practicar el castellano, el español, puesto que es una región pequeña donde todo el mundo es difícil encontrarte personas que hablen otra lengua. Entonces, bueno, hay que aprovechar esas potencialidades de Extremadura. En definitiva, bueno, prácticamente con esto habría acabado la presentación porque, bueno, también podríamos hablar de las alianzas internacionales que tiene la universidad, que son muchas, como por ejemplo la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados, AUIP, y otras. Y bueno, otros recursos que, bueno, como los servicios de biblioteca, el instituto que ya hemos hablado de español como lengua extranjera, el secretariado de actividades culturales, todas las instalaciones, el gabinete de comunicación, los cursos online, la capacidad emprendedora de la Universidad de Extremadura, su capacidad de ofertar prácticas formativas y de empleo. Todos estos son recursos de la Universidad de Extremadura. Y aquí tengo un vídeo no muy extenso para que podáis ver. ¿Dónde te gustaría vivir los próximos años? Extremadura, un lugar entre fronteras, punto de encuentro entre Madrid, Lisboa y Sevilla, que cuenta desde 1973 con su propia universidad. Universidad pública, abierta, en la que el conocimiento está al servicio de la sociedad, con una formación diseñada para sus necesidades y sus docentes implicados en impulsar el talento. La Universidad de Extremadura está presente en 4 campus: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Presente, Torino, garantiza el acceso de sus estudiantes y permite apostar por una investigación productiva y de la mano de instituciones y empresas del entorno para que la innovación, fruto del esfuerzo, llegue a la ciudadanía. Una universidad internacional de proyección en Europa, Iberoamérica y Asia. Abierta, una oportunidad de sus integrantes. Una universidad para desarrollar y alcanzar tus metas. ¿Dónde te gusta vivir los próximos años? Universidad es una universidad para vivir. Bueno, pues con esto finaliza mi intervención y bueno, pues
Estaré encantada de contestar cualquier pregunta. Espero que se me haya entendido y bueno, pues cualquier cosa que queráis consultarme, pues estaré encantada de responder. Oh, muito obrigada, Patrícia. Foi muito clara a apresentação. Não sei se teremos aqui questões. Eu não estou a ver aqui. Estoy mirando el chat, pero no veo ninguna pregunta. No sé si... Sim. Não sei se a Gabriela nos pode ajudar, se tem aí alguma questão que nós não estejamos a ver. Se querem colocar alguma questão à professora. Uma vez que a professora vai ter que sair para um compromisso, de modo que se houver alguma questão, convém que seja agora. Temos aqui uma questão do Jonas Petri. Ele pergunta, Patrícia, como funciona o programa de pós-doutorado. Para alguna estancia postdoctoral o ya para estudiantes que son doctores, ¿no? Sí. Pues para un programa postdoctoral es necesario que se solicite la inclusión en un grupo de investigación que cuente con un proyecto. Yo le puedo responder ahora pero bueno, para más información le voy a dejar mi correo para darle más detalle. Voy a responder. Não sei se há mais alguma questão dos que estão aqui presentes. Acho que temos pelo menos aqui 34 participantes nesta sessão. A professora Patrícia também vai deixar o correio. Obrigada pela gentileza. Também há alguma questão depois que queiram colocar? Também podem depois entrar em contato. Temos uma questão aqui. Patrícia, eu vou fazer uma questão bem rápida. Vou falar um espanhol-português. Uma curiosidade que me vino. Há algum estudo que haya realizado uma comparação entre estudantes de pós-grado que participaram no processo de internacionalização com orientação e outros que não lo hicieron, e qual poderá haver sido o impacto disto? Se teve um processo uma pesquisa longitudinal, se vocês já fizeram isso ou se tem interesse em fazer esse tipo de análise de estudo. Nosotros en la Universidad de Extremadura, bueno, muchas gracias por la pregunta. Aquí en la Universidad de Extremadura no tengo conocimiento de ningún estudio que se haya hecho de ese tipo. Es cierto que tenemos mucha más movilidad en grados que en posgrados, mucho más en grado que en máster. Recibimos muchos estudiantes para el doctorado en la Escuela Internacional de Doctorado, sobre todo de Portugal. Pero en cuanto a movilidad, participación en programas de movilidad, Erasmus, por ejemplo, casi todos los estudiantes vienen a estudiar grado, aunque ellos podrían seleccionar asignaturas tanto de grado como de máster, pero la mayoría estudia grado. Solamente hemos conseguido un número mayor de estudiantes de posgrado cuando hemos tenido en algunos convenios que tenemos por ejemplo, en México. Con México tenemos un convenio con la Universidad del Estado de Puebla y entonces vienen estudiantes a estudiar un máster completo. La movilidad en general es más para estudios de grado. No se ha llegado a hacer ningún estudio no sé si vosotros tenéis alguna comparativa, pero realmente no creo que diera para un estudio como tal, porque no hay tanta demanda en máster, hay demanda sobre todo en grado. Espero que, no sé si he respondido a tu duda. Sí, Sim, excelente. Patrícia, temos aqui mais uma questão.
¿Cuál es el camino para establecer un convenio institucional? El camino, estoy escribiéndolo, el camino es sencillo porque existen unos modelos para firmar convenios y es cuestión de que los responsables de los programas de los programas de movilidad de cada universidad se pongan en contacto. Entonces, si alguien está interesado, pues a través de mi correo electrónico puedo contactar con el responsable de movilidad de mi facultad y de mi universidad y me estarían encantados de valorar la posibilidad de hacer nuevos convenios. Cuando se hacen convenios para movilidad de estudiantes, lo más importante es ver pues, la equivalencia entre tanto en materias, en asignaturas, contenidos, como en número de créditos. Entonces, una vez que se ve que es posible, que tiene coherencia establecer el acuerdo, no suele haber ningún problema. Entonces, bueno, pues es lo que voy a ir respondiendo lo mismo por aquí. Gracias, Patricia. O Milton está a perguntar qual o mail. Já foi aqui respondido. É pmilanês@onex.es. Ese es el correo, sí. É no e-mail. Sí. Não sei se haverá mais alguma questão para a professora Patricia. Bueno, pues me da mucha pena no poder quedarme a escucharos porque es un tema muy interesante, que me gusta mucho. No sé si luego hay posibilidad de escuchar el resto de la mesa redonda o ya le pregunto a Teresa para que ella me transmita lo que se ha hablado en líneas generales, pero sí es verdad que mi facultad y nuestra universidad tienen mucho interés. Si hay alguna, rápidamente podemos ponernos en contacto a través de mi correo, como estoy poniendo, para intentar establecer. Está trabajando mucho para los dobles títulos, para las dobles titulaciones, que yo sé que es uno de los objetivos del nuevo programa Erasmus Plus 2021-2027. Entonces, la Universidad de Extremadura está completamente abierta a ese tipo de convenios. De manera que, como estoy poniendo aquí en el chat, a través de mi correo, podéis hacerme llegar intereses de colaboración y yo os pongo en contacto con el responsable de Relaciones Internacionales. Muito obrigada, Patricia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigada, gracias. Adiós, venga, Patricia. Muchas gracias. Obrigada. Me despido. Muito Hasta luego. Obrigada. Adiós. Adiós. Então, vamos continuar aqui com a mesa redonda. Agora vamos passar para Portugal e temos aqui a doutora Ana Dias, aqui em representação do Instituto Politécnico de Setúbal aqui em Portugal, é responsável pela área aqui mais operacional e importante dos convénios e de uma série de programas e fará aqui também uma apresentação de oportunidades de internacionalização para Portugal e naturalmente também aqui que serão bem-vindos também ao Instituto Politécnico de Setúbal. Olá, muito boa tarde. Eu vou tentar também, primeiro perguntar se me estão a ouvir bem. Sim? Estamos a ouvir bem, sim, Ana. Pronto. E vou partilhar também o meu ecrã, tentar pelo menos aqui partilhar o meu ecrã. Estou aqui com alguma dificuldade. Ana, temos aqui a Lívia que diz que está a ouvir muito baixo. Não sei se dá para aumentar um bocadinho o som. Vou tentar aumentar o do próprio equipamento. Eu estou a ouvir bem, mas também estou mais perto. E do computador. Estava só aqui a tentar porque nós estamos mais familiarizados com o Teams e queria aqui partilhar o meu ecrã. É aqui na setinha verde que diz compartilhar a tela, cá em baixo. Cá em baixo. Essa parte já fiz.
Essa parte já fiz. Queria mesmo era ir ao meu ambiente de trabalho para ir buscar a apresentação. Ok, o melhor é mesmo ter a apresentação aberta e depois compartilhar a seguir. Exato, então vou tentar fazer isso aqui e fechar outras coisas que aqui tinha. Vou tentar então fazer isso aqui. Prometo que depois compenso no tempo. Ok, vou tentar então exatamente partilhar. Julgo que já estarão a ver a apresentação. Já estamos a ver, Sim. Não está em modo de apresentação ainda. Vou colocar agora então. Agora sim? Agora sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite em nome do Politécnico de Setúbal, particularmente em nome da professora Susana Pissarra. A professora Susana Pissarra é responsável, é vice-presidente responsável pela área da internacionalização e da investigação no Politécnico de Setúbal. Infelizmente, ela não pode estar presente hoje e coube-me a mim o prazer de poder fazer esta apresentação a pedido dela. Eu chamo Ana Dias, estou integrada numa estrutura do IPS que se chama Centro para a Internacionalização e Mobilidade, que é o serviço que no Instituto é responsável por todas estas questões relacionadas não só com a mobilidade internacional, mas também com o próprio processo e com a própria estratégia de internacionalização do Politécnico. Em relação à apresentação, ela vai seguir também um pouco a estrutura da professora Patrícia, ou seja, numa primeira parte iremos dar a conhecer o Politécnico e depois iremos focar-nos na questão da internacionalização, sendo que aí iremos tentar tocar diferentes oportunidades. Por um lado, diferentes atividades que o Instituto desenvolve e, considerando concretamente este evento e os públicos, o público-alvo deste evento e o país com quem estamos a dinamizar este evento, muito focado também nas oportunidades para professores, para estudantes da Universidade de São Paulo, que possam vir a ter interesse em vir visitar-nos a Setúbal. E então, começar por dar aqui, no mapa global, estamos aqui, estamos em Portugal e dentro do nosso país, o Politécnico está situado numa zona muito próxima de Lisboa, o que no nosso caso acaba por nos ser favorável em algumas situações. Nós temos duas localizações principais, uma em Setúbal, outra no Barreiro, com tendência agora também a alargar o número de campi que temos no futuro próximo. Para terem uma ideia, começando pela atratividade da região de Setúbal, é uma região que é muito conhecida pela sua natureza também. Temos a felicidade de poder conjugar o mar e a serra. Eu trabalho também com estudantes incoming, Erasmus incoming, e posso dizer que das avaliações que vamos fazendo com eles, este é um dos principais fatores indicados relativamente à atratividade da nossa instituição. Somos também, tal como a colega tinha também referido, uma instituição com uma vasta história. Temos tradições também muito fortes, pessoas que se foram destacando ao longo do tempo em diferentes áreas, e também a questão da gastronomia, que, apesar de eu ser vegetariana, posso garantir que é excepcional. Somos também uma região de indústria, cada vez mais focada no turismo e nos serviços. Focando concretamente no Instituto, e como eu tinha referido, nós temos 2 campi, em 2 cidades distintas, Setúbal e Barreiro, num total de 5 escolas. E
Em termos gerais, temos cerca de 85 cursos de diferentes níveis, que vão desde cursos superiores mais profissionalizantes, que nós chamamos de CTESPs, em que não é atribuído um grau, é um diploma, não um grau, mas que tem uma vertente muito profissionalizante e que foi uma grande aposta, nomeadamente do Governo de Portugal, nestes últimos anos, até mestrados. O Instituto em si, enquanto Instituto Politécnico e na conjuntura atual, ainda não oferece cursos de doutoramento, mas é muitas vezes instituição de acolhimento, estudantes de doutoramento que vêm fazer os seus projetos de investigação com algum docente da nossa instituição ou com algum dos nossos centros de investigação. Comparativamente à Universidade da Extremadura, nós somos uma instituição mais pequena. Neste momento temos mais de 7.800 estudantes, mais de 640 professores e investigadores e mais de 160 pessoal não académico que nos diferentes serviços suporta a atividade académica e científica. Em traços gerais, os politécnicos na generalidade e nós, Politécnico de Setúbal em particular, temos uma orientação muito forte ao nível da nossa formação e da nossa investigação para aquilo que são os desafios reais do mundo real e neste particular temos essa orientação para aquilo que são os desafios da nossa região. Somos uma instituição que tem crescido em termos infraestruturais, nomeadamente em termos de laboratórios, que tem vindo a favorecer também o desenvolvimento da componente de investigação na nossa instituição. Felizmente temos, e somos um dos politécnicos e das instituições de ensino superior portuguesas com uma muito boa taxa de empregabilidade dos nossos diplomados. Temos 9 centros de pesquisa, de investigação e desenvolvimento. Temos uma diversidade de áreas académicas muito grande, desde a educação até à saúde, passando pelas ciências empresariais, diferentes engenharias, o que também, e há fortes interligações entre elas. Uma aposta grande e cada vez maior na internacionalização e que foi reforçada pela recente aprovação da nossa candidatura à Universidade Europeia. Presentemente o Politécnico integra o consórcio que faz parte das universidades europeias aprovadas pela Comissão Europeia e também o forte investimento que temos na área da investigação, do empreendedorismo e da transferência de tecnologia. Como eu estava a referir, em termos de ensino, temos então uma oferta formativa que vai desde os cursos técnicos superiores profissionais até a coorientações de doutoramento. E em termos de aprendizagem ao longo da vida, oferecemos também várias pós-graduações, cursos de especialização, certificação de competências em determinadas profissões, por exemplo, na parte dos professores, dos enfermeiros, dos contabilistas, e, portanto, temos de facto uma abrangência bastante grande no que diz respeito à nossa intervenção ao nível do ensino. O Politécnico tem, então, nos dois campos, 5 escolas, 2 escolas de tecnologia, uma em Setúbal e outra no Barreiro, ainda que tenham áreas de trabalho um bocadinho diferentes. Depois temos uma escola de saúde, uma escola de educação e a nossa escola de ciências empresariais, que tem também uma oferta formativa diversificada dentro desta grande área. A internacionalização
como eu tinha referido, é de facto uma grande aposta do Instituto, também é um dos eixos estratégicos definidos para o seu plano de desenvolvimento estratégico e, neste momento, o Politécnico tem acordos estabelecidos, quer na Europa, quer fora da Europa, sendo que a cooperação internacional, em termos de intercâmbio e em termos de programas de cooperação, centram-se grandemente no programa Erasmus+, e no programa Santander Universidades. Nós temos, neste momento, cerca de 200 acordos interinstitucionais ao abrigo do programa Erasmus e 40 acordos de cooperação com a América Latina, sendo que grande parte deles são, de facto, com o Brasil. Para termos aqui uma ideia de alguns números também, primeiro fazer aqui um pequeno parênteses relativamente ao período temporal em que estamos a indicar estes números. Nós optamos por colocar o período de 2014-2020 por dois motivos. Por um lado, porque foi o período de vigência do anterior quadro no âmbito do programa Erasmus+, que, como a professora Patrícia teve a oportunidade de referir, vai agora começar um novo caminho que vai de 2021 a 2027. E, por outro lado, porque as atividades de internacionalização no IPS, e acredito que na generalidade das instituições, foi fortemente afetada com o contexto pandémico e, por exemplo, o ano passado foi um ano completamente atípico no que diz respeito à mobilidade de estudantes, à mobilidade de trabalhadores docentes e não docentes, às reuniões de projetos internacionais e, portanto, daí termos optado por avançar com estes números neste período. Neste período, o IPS recebeu mais de 1.100 estudantes incoming. Curioso aqui fazer um paralelo relativamente ao que a professora Patrícia referiu para a Extremadura. No nosso caso, também nos debatemos com um desequilíbrio entre estudantes que vêm e estudantes que saem, mas no nosso caso é exatamente o contrário. Ou seja, nós recebemos muito mais estudantes de intercâmbio, seja ao abrigo do programa Erasmus, quer ao abrigo da cooperação com o Brasil e do programa Santander, do que aqueles que enviamos. Também foi possível receber mais de 450 colegas, quer da área académica, quer da área dos serviços, na nossa instituição. Temos apostado e mantivemos também uma aposta nas mobilidades de curta duração, que o novo programa Erasmus+, vai permitir reforçar, nomeadamente com aquilo que nós chamamos de programas intensivos, e que poderá ser também uma hipótese interessante a desenvolver com instituições nossas parceiras. E, de facto, a questão do contexto pandémico veio trazer, ou obrigou-nos, forçou-nos a encontrar outras formas de mantermos a nossa internacionalização, nomeadamente com recurso àquilo que nós chamamos de internacionalização virtual. Por exemplo, nós neste momento no Politécnico temos vários estudantes brasileiros que se encontram a realizar a sua mobilidade de forma virtual, já desde o semestre passado, e também a questão da internacionalização em casa. Temos apostado bastante nestes dois temas, de forma também a colmatar um pouco o decréscimo da mobilidade e da atividade internacional provocada pela pandemia. Adicionalmente aos programas de mobilidade, de intercâmbio, o Instituto tem também aquilo que nós chamamos de estudantes internacionais, cujo número também tem vindo a aumentar de forma muito significativa, que são estudantes que vêm fazer o seu curso completo ao Politécnico de Setúbal.
sejam eles de mestrado ou de licenciatura, e mesmo dos tais cursos mais profissionalizantes, temos vindo a receber mais e mais estudantes internacionais, e nomeadamente o Brasil é um dos países com quem, de onde recebemos mais estudantes internacionais. Para além da parte da mobilidade e dos programas de intercâmbio, eu no e-mail, no diapositivo anterior, esqueci-me de referir aqui uma questão. Para além do programa Erasmus e da Rede Santander, nós temos também um programa de mobilidade interno a nível nacional entre institutos politécnicos, que é o programa Vasco da Gama. Temos também um programa de cooperação com o Instituto Politécnico de Macau, e estamos integrados na rede de politécnicos portugueses, sendo que dinamizamos muitas ações ao abrigo do Centro Coordenador, e que tem esta marca do Portuguese Polytechnics. Para além daquilo que estava a referir em termos de atividades de internacionalização mais ligadas à mobilidade, nós participamos também num conjunto de associações e redes internacionais que nos permitem também, por exemplo, alargar as nossas parcerias, estabelecer novos contactos, e posso dizer que esta participação tem sido extremamente importante e positiva, porque muitos dos projetos que temos, ou alguns dos projetos internacionais que temos, resultam muitas vezes dos contactos que são realizados na participação em ações destas redes e destas associações. O Instituto tem também alguns cursos breves internacionais, nomeadamente os Jogos Internacionais de Gestão ou a Business Week, que são da área das ciências empresariais. A questão dos eventos internacionais que organizamos, e que no nosso caso em concreto podemos destacar a Semana Internacional do IPS, que era um evento que vínhamos a realizar de forma periódica todos os anos, mas que infelizmente desde o contexto pandémico em que nos encontramos não foi possível continuar a organizar, a ver se talvez em 2022. Temos também o destaque para cursos de dupla titulação, sendo que a maior parte dos que temos são de facto com o Brasil, até pela questão linguística, que torna o processo mais fácil, mas temos também com outros países, nomeadamente com a Polónia. E, por outro lado, reforçar também o facto de termos infraestruturas tecnológicas internacionais no nosso campus, nomeadamente a oficina Luban, que resultou de um investimento de instituições chinesas no nosso campus e que é, de facto, uma infraestrutura tecnológica extremamente avançada e que tem permitido desenvolver a investigação e a formação avançada na área das tecnologias. E, em termos relativamente mesmo a investigadores e a estudantes, por exemplo, de doutoramento, nós temos projetos de investigação e desenvolvimento. O programa Santander também tem uma tipologia de bolsas que permite o intercâmbio de investigadores. E, por exemplo, há instituições brasileiras, particularmente, com quem trabalhamos, que têm programas próprios de financiamento de bolsas e ao abrigo do qual nós temos recebido quer estudantes para trabalhos de investigação, quer colegas professores e investigadores. Focando concretamente nas oportunidades de investigação, o Politécnico, neste momento, tem diferentes centros de investigação que permitem o desenvolvimento deste tipo de atividades de pesquisa e de prestação de serviços à comunidade. Podemos destacar, neste contexto, o CIS, que é o Centro de Investigação em Ciências Empresariais, mas temos vários na nossa instituição. A questão dos laboratórios que referi previamente, que permitem
também a estes centros e a outras estruturas da instituição a aposta nas atividades de pesquisa e, no âmbito da investigação concretamente, nós temos diferentes projetos europeus, nomeadamente no âmbito do Horizonte 2020 e do programa Erasmus em curso, e a nível nacional existem diferentes programas que financiam projetos de investigação e mesmo alguns deles que até permitem colaborações externas. Adicionalmente, o próprio Politécnico tem vindo a abrir convocatórias internas para projetos internos de investigação, o que também tem favorecido o desenvolvimento desta área na instituição. Como eu tinha referido inicialmente, toda esta lógica de internacionalização, quer por força da mobilidade, quer por força dos projetos de cooperação, quer dos projetos de investigação, veio ser reforçada recentemente pela aprovação da EUDRES. Isto tem assim um nome complicado, se calhar o mais fácil é ficarmos pela sigla, que é o consórcio de universidades na Europa que constituem aquilo que se chama de Universidade Europeia. No caso da EUDRES, que é a nossa Universidade Europeia, integram, para além do Politécnico de Setúbal, a UCLL, a Universidade Leuven-Limburg, na Bélgica, que é um parceiro do Politécnico de Setúbal de muitos anos e que nos lançou o convite para a participação nesta iniciativa. Temos instituições na Letónia, na Roménia, em Timisoara, na Hungria e na Áustria, sendo que o parceiro coordenador desta Universidade Europeia é, de facto, a Universidade de St. Pölten, na Áustria, e, no fundo, o que se pretende com esta iniciativa é, aqui no diapositivo podemos também verificar, ser uma universidade europeia, empreendedora e envolvida como alavancagem para regiões inteligentes e sustentáveis. No caso da EUDRES em concreto, que está implementada desde outubro de 2020 e que no caso do IPS temos o objetivo de que possa contribuir para que mais e mais possamos ser um campus internacional. Existem 3 temas de investigação abertos à colaboração, quer com outras regiões europeias, quer fora da Europa, que foram o foco e que têm sido o foco desta Universidade Europeia. Por um lado, o bem-estar e envelhecimento, a questão da economia circular, que temos vindo a trabalhar, nomeadamente em projetos europeus, e a professora Luísa integra exatamente um desses projetos, e, por outro lado, a contribuição humana para a inteligência artificial. De uma forma geral, era isto que queria transmitir, sendo que qualquer questão estou disponível para aprofundar de seguida. Muito obrigada, Ana. Ana, eu já não fui a tempo de pedir para deixar a apresentação, porque a Daniel tinha pedido para voltar a ver as áreas em que o Politécnico tinha temas de interesse. Era aquele que tem as escolas e depois tem as áreas. Eu vou tentar, deixe-me só ver se consigo voltar a partilhar aqui e tentar voltar então. E enquanto isso também vamos vendo se mais alguém tiver questões, pode ir escrevendo. Voltar aqui ao início, julgo que era esta.
Estão a aparecer, está a aparecer o diapositivo? Ainda não, agora não está a partilhar, não está a partilhar. Não estou a partilhar. Então vou ter que terminar novamente o slideshow. E vou partilhar então novamente. Era esse mesmo. Era este? Era, com as áreas, sim, sim. Eu penso que ela não conseguiu ver as áreas todas. Entretanto, se puder ficar um bocadinho nesse só para a Taniel. Onde quiserem. Também há aqui uma questão da Lívia. Ela pergunta qual é o procedimento para a aplicação para um doutorado de sanduíche. É assim, nós temos, por acaso, nós já tivemos doutorandos de sanduíche no Instituto, a fazer, nomeadamente, a componente de investigação com professores nossos. Eu julgo que a professora Luísa até já teve qualquer coisa relacionada com esta temática, não é? A ideia será contactar, o processo mais fácil será contactar-nos a nós, ao Gabinete de Relações Internacionais, e nós poderemos depois fazer a ligação com a escola da área correspondente para vermos essa possibilidade. Portanto, teria sempre que haver alguém no IPS, um professor doutorado da área, que pudesse acompanhar a pessoa interessada, mas julgo que o mais fácil será encaminhar o pedido para nós, e daí nós faremos a articulação interna com a escola do IPS correspondente. Sim, já agora só aqui partilhar um bocadinho o que tem acontecido nessas situações, vai depender da área também de estudo que, neste caso, a Lívia quiser desenvolver, e depois o que se costuma pedir é um projeto, não é? Que tenha, no fundo, o compromisso do que é que ela vai fazer durante esse período, e havendo esse projeto, e sendo um projeto consensual que envolve não só o doutorado, mas também o orientador aí no Brasil, não é? Portanto, tem que se fazer aqui comunicação entre quem vai receber cá e quem está também desse lado, seja o doutorado, seja o orientador. Pronto, depois chega-se a um consenso relativamente a esse projeto e depois estabelece o tempo que vem. Nós atualmente, eu, por exemplo, agora devido à pandemia até tenho entre aspas uma estudante que está só brasileira, que está só num sistema virtual, porque devido à pandemia não conseguiu vir presencialmente, infelizmente, e está a fazer a investigação, pronto, à distância. Então pode-se encontrar aqui várias questões. Eu só queria acrescentar relativamente a essa questão que deve haver eu julgo, eu não sei se a Lívia é estudante da Universidade de São Paulo, porque é conveniente que exista um convênio que ou integre esta possibilidade de raiz no convênio, ou então podermos fazer uma adenda, o que é fácil, para contemplar, ou seja, para haver um enquadramento oficial desta possibilidade. Muito bom. Então, a Daniel também está aqui a perguntar sobre o tema das ODS, e pronto, eu estava até a responder que temos aqui também vários colegas que vai depender depois aqui como faz, que estão a estudar esse tema. Eu também vou deixar aqui o meu e-mail, como eu sou da área das ciências empresariais, também algum contacto também que queiram fazer, também fico ao dispor para ajudar, está bem? Muito bem. Inclusive, a Luísa hoje está como coorientadora de um estudante que eu oriento, né, o Rodrigo, que está fazendo doutorado na FEA. Eu estive em Portugal em 2013, segundo semestre de 2013, primeiro semestre de 2014, e, inclusive, fui também lá para o Instituto Politécnico de Setúbal, e foi uma experiência ótima. A partir de então, eu tenho trabalhado com a Luísa, e foi uma oportunidade muito boa
né? Então, eu acho que essa questão da internacionalização, ela é um processo que tem nos ajudado bastante. E aí, de novo, Ana Dias, a mesma pergunta que eu fiz para a Patrícia, é uma curiosidade. Se existe algum estudo, né, longitudinal a respeito dos egressos que fizeram ou que foram para para outros lugares, qual foi o impacto disso na carreira acadêmica deles? Como é que isso acabou mudando, né? Se você tem algum... Estamos a falar de pessoal académico. Isso. Nós, por acaso, não temos, mas uma das ações que temos discutido aqui no nosso gabinete é exatamente passar a termos uma avaliação mais sistematizada que reflita, nomeadamente, os resultados, nomeadamente dos processos de mobilidade dos nossos docentes e não docentes. Porque, até à data, por exemplo, qualquer pessoa que beneficie de uma bolsa Erasmus, por exemplo, para ir fazer um período de mobilidade numa instituição parceira europeia, neste caso, tem que preencher um questionário, um formulário de avaliação, mas é um formulário que até é disponibilizado pela própria Comissão e é muito estanque e focado no momento. E o que nós queremos tentar perceber no futuro é exatamente, para além daquilo que foi a mobilidade da pessoa, quais os resultados que essa mobilidade, quais as mais-valias que essa mobilidade trouxe para o Instituto. Será que daí resultou o estabelecimento de novos contactos profissionais, novas oportunidades de projeto, novas possibilidades de publicações conjuntas? Porque cada vez mais as pessoas estão mais despertas para a questão da internacionalização. E chegará um momento em que é preciso escolher, porque o dinheiro, o financiamento, ele não é infinito, não é? E devemos apostar no financiamento de mobilidades e de intercâmbios e de ações que possam realmente traduzir-se numa mais-valia, não só para os próprios, mas também para a instituição. E respondendo diretamente à questão, não temos ainda esse estudo, mas é um dos objetivos que temos, nomeadamente no novo programa, é passarmos a ter um estudo sobre também os resultados dos processos de mobilidade. Um tema interessante para o próximo ano para o Conecta, para apresentar esse estudo. Não, se é longitudinal, não dá para o ano. Não dá para o ano, mas para o ano já podiam apresentar assim os primeiros resultados, né? Preliminares, ainda não longitudinais. Nós precisamos é que o Covid nos deixe ir. Não é uma análise simples, né? Mas ela é bem interessante, porque agora, cada vez mais, a gente tem essa possibilidade. Nós temos esse público que já passou por esse processo, e para saber, de fato, quanto que aquilo, de alguma forma, teve algum impacto ou não, é interessante comparar com outros que não passaram por esse processo. Né? Então, fazer algum... Claro que são muitas variáveis e às vezes fica um pouco difícil, né? Mas eu vejo assim, de alunos que eu orientei, que tiveram esse processo, né? A gente percebe algumas diferenças, é algo bem interessante, né? Então, fica a sugestão de acompanhar esses egressos, de ver como é que eles estão impactando, né? Sim. Por exemplo, esta questão dos resultados e também do fomento deste tipo de atividades tem estado, de facto, bastante presente. Um dos projetos Erasmus+, que nós temos em curso, tem a ver exatamente com a análise das barreiras que muitas vezes o pessoal académico e investigador tem para estas questões da mobilidade,
porque nós aqui estamos num contexto, nós que estamos nesta sessão plenária, estamos num contexto em que já estamos despertos para a questão da internacionalização, não é? Mas quando vamos a ver determinados indicadores das instituições, e mesmo na nossa própria instituição, apesar de haver um aumento do interesse por estas atividades, a participação efetiva continua a ser baixa, percentualmente. E então nós estamos num projeto com outras entidades europeias, em que estamos a tentar perceber, a primeira parte que já foi feita é o que é que os investigadores e os professores consideram ser barreiras à sua participação neste tipo de atividades. E, por exemplo, agora, nesta segunda parte, vamos tentar fazer benchmarking junto de instituições que têm, efetivamente, números de mobilidade extremamente elevados e positivos, para tentar perceber o que é que nos está a falhar e em que é que podemos ajudar os nossos trabalhadores a participar de forma mais significativa em processos de mobilidade internacional. Muito bom, excelente, Ana. Temos aqui uma questão no chat que apareceu, né, da Liane. Ela fala que acha interessante esses levantamentos, ela faz doutoramento na UMINO, né, e cotutela com a Universidade Federal de Pernambuco. Ela diz que vale a pena, que ela vê vantagens, é exatamente isso, que a gente... Agora, conhecer esses reflexos de internacionalização, ele é essencial, a gente percebe que é algo que inclusive, faz com que a gente pense na questão dos recursos financeiros, até direcionando, né, uma dos comentários que você colocou, para saber qual é esse processo que mais colabora, né? Muito bom. Nós aí, só um pequeno adicionar, só mais uma partezinho, nesse processo de gestão de atribuição de financiamento pelo mérito, temos também que deixar uma parte para incentivar aqueles que nunca participaram também neste tipo de atividades. Por exemplo, a Comissão Europeia, em determinados projetos, em determinadas tipologias, incentiva aquilo que chama de newcomers, que é exatamente ter uma espécie de fundo à parte, ou ter uma majoração para participantes que nunca tiveram essa experiência também. E, na minha perspectiva, acho que isso também é importante, porque é uma forma de trazer mais pessoas também para as atividades internacionais. Muito bem. Não sei se temos mais perguntas ou experiências que queiram também aqui compartilhar de internacionalização. Temos também aqui a professora Teresa Novato, também está aqui connosco, ficou aqui um pouco a representar a Universidade da Extremadura, que a professora Patrícia teve que sair por um compromisso urgente. Também, se quiser ter alguma coisa, também é uma pessoa com muita experiência de internacionalização. Hola Luisa, hola, buenas tardes. Bueno, en realidad no tenía yo pensado hablar nada, porque como dice Luisa bien, venía a acompañar a Patricia, ¿no? Por si tenía algún problema. Pero sí, yo soy usuaria de estos programas de profesores, porque siempre, desde que estoy en la universidad, llevo haciendo estancias de investigación en Portugal con Luisa, con otras profesoras también de Portugal. Y bueno, yo quiero seguir haciéndolas. Estoy siempre pendiente de todas las opciones que vayan saliendo nuevas, porque me parece que enriquece muchísimo en todos los sentidos. Y sobre todo ahora mismo, que estoy ya metida también en temas de gestión, porque empezamos siempre con las clases, luego también tenemos la investigación. Y ya llega un momento en donde nos metemos en la gestión y aprendemos mucho, y ahí es donde podemos nosotros aportar
conocimientos a otras universidades y enriquecernos también de propuestas de otros países. Así que bueno, no quiero tampoco extenderme mucho, que yo cuidado, que me pongo a hablar y no paro. Y bueno, os animo a los estudiantes a venir a la Universidad de Extremadura. Yo estoy en Cáceres y bueno, en Badajoz también he estado, conozco todas las facultades que tenemos en Extremadura. Y os animo porque hay muchos portugueses que vienen aquí y brasileños todavía no he tenido ninguno. Así que brasileños sí hemos tenido, pero más de seminarios, no que hayan venido a hacer aquí programas internacionales, sino más de seminarios de parcelas específicas, ¿no? Y bueno, si alguien quiere preguntar algo en relación a la Universidad de Extremadura, que tenga alguna duda que yo pueda ayudarle. Y si no, pues nada, un placer y para la próxima me apunto, pero ya para ver si podemos aportar algo más, por lo menos en mi centro. Muchas gracias e muchas gracias, Luísa. Obrigada, Teresa. Temos também aqui o Luís, também que compartilhou aqui, que fez um programa de internacionalização usando aulas virtuais entre o Brasil e o Peru. Portanto, aqui outra experiência, é como dizia a Ana, portanto, aqui também estão muitas pessoas que estão muito interessadas na internacionalização, não é? E acabam por aparecer também aqui esse grupo de interessados. Temos que chegar também aos outros que estão um bocadinho mais afastados. Temos também aqui uma questão do Rodrigo Ladeira, que diz que gostaria de saber se há a possibilidade de receber professores brasileiros em lá universidade. Penso que seja, como está escrito em espanhol, penso que seja na Extremadura. Teresa, queres responder? Em Setúbal são todos bem-vindos. Pronto. Sí, Teresa, sí, claro, por supuesto que sí. Hay programas para venir y para tanto de investigación como de docencia. O sea, bueno, es brasileño, ¿no? Es brasileiro. Olha, quero tamén practicar un bocadiño o meu portugués. Entón, é posible, pode ser tanto mesmo para investigación como para impartir aulas. Y só é preciso ter un contacto de un profesor ou un investigador do centro, a nivel do centro, e depois já o centro gestiona tudo o que teña que ser feito para preparar os papéis, non é? Que isto ten sempre moita burocracia. Mas claro que sí, abertos, estamos abertos a recibir brasileiros. Teresa, ok, Rodrigo, anímate. Sim, Teresa, posso compartilhar o teu e-mail? Sim. Tu escreves ou queres que eu escreva? Sim, escrevo. Tem nevado? Então também fica aqui o Rodrigo e-mail da Teresa Nevado. E o Rodrigo diz que já orientou dissertações na Universidade da Extremadura. Muito bem. Que bom. Muito bom. Também pode, claro, ele vem do Brasil, porque pode fazer estadias de um mês, de 15 dias, não sei. Há tantas opções. Sim, é uma questão depois de contactar. Claro, o importante é ter o contacto. Uma vez que já tens o contacto, já depois entre os mesmos professores te ajudas, olha, preciso isto, se prepara e pronto. O importante é o contacto. Sim. O Rodrigo diz que ele agora é professor, portanto, na Universidade Federal da Bahia. Está a pedir um contacto na área do marketing. Eu aqui sugeria, como nós aqui estamos aqui na Europa muito restritos com a proteção de dados e como acho que não temos aqui ninguém do marketing, a minha sugestão era o Rodrigo contactar a professora Teresa Nevado ou a Patrícia Milanês. Claro. E depois, através destas professoras, elas encaminharão para o colega do marketing,
porque não estamos muito autorizados a partilhar os contactos se os colegas não estiverem aqui presentes e não derem essa autorização. Está bem, Rodrigo? Se puder ser assim, agradecíamos. Sí, pode, ok, que él envíe un email, pode ser, me pode enviar un email e depois eu falo con algún colega dali da área do marketing e pronto. Falamos já em privado e assim não há problema. Sim, claro. O e-mail da professora Nevado está cá em cima, é tnevado@net.es. Mas eu vou pôr aqui de novo, Rodrigo. Quando eu estive em Portugal, né, em 2013 e 2014, eu fui numa determinada época, foi uma bolsa da CAPES, que era estágio sênior, e uma outra, e depois uma bolsa da FAPESP. Então, a FAPESP ainda continua, mas a FAPESP é para o estado de São Paulo. Então, professores de universidades, eles conseguem esse tipo de oportunidade. E também tem a bolsa da CAPES, mas a gente tem aí uma situação de alguns cortes, não sei como que está esse processo. Mas, de qualquer forma, é extremamente interessante que a gente busque, como docente, essas oportunidades, mesmo que a gente vá apenas com algum afastamento e o salário, né, ou se organize financeiramente para isso, porque foi realmente muito interessante, né? A Luísa também esteve no Brasil, depois, num outro momento, aliás, vários momentos, né, Luísa? Então, eu acho que é bem interessante a gente aproveitar, é uma oxigenação, né, que a gente faz nas nossas pesquisas quando a gente tem esse contato com outros pesquisadores no exterior. Entretanto, também chegou o Duarte, pronto, ele já escreveu. O Duarte também, entretanto, chegou, e o Duarte é aqui o nosso colega que também está aqui na organização do Conecta e não pôde estar logo desde o início. Ele é da área do marketing e também está aqui a deixar ao Rodrigo, se tiver interesse também em Portugal, ou em fazer até uma parte em Portugal e outra em Espanha, quem sabe, que uma parceria, também fica aqui já um contacto da área do marketing aqui no IPS. Não sei se há mais... Até porque, professora Luísa, isto é curioso, esta junção aqui, porque nós, com a Universidade de Extremadura, temos uma relação muito próxima. Eu, inclusive, agora que vi o nome da professora Patrícia, ela foi minha interlocutora durante vários anos no que diz respeito aos estudantes incoming que vinham da faculdade da área. Temos todos os anos estudantes da Universidade da Extremadura, praticamente todos os anos professores da Universidade da Extremadura que nos visitam, e pelas ligações que existem, certamente será fácil até trabalhar a três. Sim, sim, sem dúvida. A Universidade de São Paulo é também uma das nossas parceiras principais no Brasil, também com várias colaborações, em diferentes áreas, nomeadamente nós temos uma colaboração muito próxima na área da fonoaudiologia, acho que é assim que se diz, com nomeadamente pesquisadores dessa área, estiveram cá, por exemplo, na nossa Semana Internacional. Por isso é curioso que estão aqui dois dos grandes parceiros do IPS na Europa e na América Latina, particularmente. Muito bem. Este é todo pessoal habituado a trabalhar com vários países, com vários colegas. E também, pronto, também há aqui trabalho já desenvolvido, até já agora comentava alguns livros que temos vindo a desenvolver, aqui no caso com a Adriana, já editamos, portanto já editamos 4 livros internacionais com a Springer. Neste caso também tivemos com aqui a Adriana, por São Paulo, tivemos uma colega também
de Espanha e mais 2 colegas aqui de Portugal. E também já fizemos aqui também uma outra edição ligada mais à área da educação, na educação, nos temas da administração, também com a Adriana e com o colega da PUC, aí de São Paulo. Portanto, há também já trabalho aqui de investigação desenvolvido em várias áreas e estudantes de doutoramento em conjunto, participação em bancas. Portanto, aqui o Conecta também tem esse objetivo, é estabelecer novas redes, colocarmos também colegas aqui em contacto para o desenvolvimento também de trabalhos, seja na área da investigação, seja na área do ensino, e enfim, continuar, portanto, este trabalho que é importante para todos no âmbito da internacionalização. Não sei se há mais questões. Aqui não vejo mais nenhuma questão. Não sei, Adriana, eu acho que está na hora, se quiseres fechar. Agradecer aqui às nossas convidadas. Sim, agradecemos bastante aqui a presença da Ana Dias, a presença da Tereza agora nesse momento, representando a Patrícia. Tereza, você gostaria de fazer um comentário? Que eu vi que você abriu o seu microfone. No, solamente agradecer a você pela invitação, pronto, pelo acompanhamento, não é? E pronto, estou um prazer para participar em outra ocasião. Obrigada. Sim, e a gente observa que o processo é só a questão do início, depois que você inicia, né? Então, o primeiro contato que eu tive com a Luísa foi lá atrás, numa disciplina, ela colaborou com a gente numa disciplina, na FEA, no caso em Ribeirão Preto, e depois disso a gente continuou desenvolvendo pesquisas, trabalhando. Então, acho que o ponto principal é sempre você iniciar esse processo através de pesquisadores que você identifica em trabalhos que são interessantes, em oportunidades, e quanto mais você construir essa sua rede e for solidificando ela, com certeza maiores vão ser as suas oportunidades de trabalho. A gente agradece aqui a presença de todos, e lembrando que nós temos ainda uma boa programação do Conecta, que busca conectar pessoas e seus trabalhos de pesquisa. Luísa, você quer fazer mais alguma palavra? Eu gostaria só de agradecer e reforçar o convite. Apareçam nas sessões do Conecta, não é preciso terem trabalhos para apresentar, podem vir espreitar o que os outros estão a fazer, colocar as vossas ideias. Vamos ficar à vossa espera. Gabriela, acho que a gente pode fechar a sessão, então. Vou encerrar aqui, então, gente. Obrigada, foi ótimo. Obrigada um abraço. a vocês. Obrigada. Um abraço grande. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Adiós. Adeus.